Boa noite, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão nos ouvindo, hoje a nossa conversa é com a Patrícia Meira, poeta, produtora cultural, slammer, romancista, roteirista, compositora, oficineira, afroempreendedora. A Patrícia vem hoje aqui para fazer um bate-papo bem descontraído com a gente e falar um pouco sobre essa poesia que fez parte da vida dela até hoje e continua fazendo. Para essa conversa, estou trazendo aqui para vocês Eliana Lorieri, a coordenadora do Polo Unicel, freguesia do UPAS, Maria Otília, coordenadora do Polo Jardim Paulistano, e a nossa convidada, Patrícia Meira, para a gente começar esse bate-papo gostoso. Olá, deixo vocês aqui à vontade e seja bem-vinda, Patrícia. Tá? Uma noite maravilhosa para vocês, estou aqui. Já estão soltando balões, fogueiras, tudo nessa noite de hoje maravilhosa que está lá fora. E viva São João! São João! Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, Patrícia, conta pra gente aí o que é um slam. Vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. O slam é um campeonato de poesia falada que existe no Brasil há 13 anos. Nasceu em Chicago em 86, por um cara chamado Max Kelly Smith. O Max Smith, ele era um cara da construção civil, trabalhava na construção civil, e ele ia muito para os bares lá em Chicago. E aí, para movimentar os espaços, ele começou a criar uma competição de poesia. Vou criar uma competição de poesia. E ele mesmo fala, e a gente também já sabe disso, que tudo que é voltado para a competição chama a atenção das pessoas, né? Uhum. Então, atrai a atenção das pessoas. E por isso, o Max Smith criou o slam, e o slam ele ganhou os espaços. O Brasil, até onde eu sei, é o único país que realiza campeonatos de poesia nas ruas, por exemplo. Mas quando veio para aqui para o Brasil, quem trouxe foi a Roberta Estrela Dalva, que criou, junto com o Núcleo Bartolomeu, né, que é a Zona Autônoma da Palavra, eles criaram o Zap Slam. E aí, que o Zap é o primeiro slam do Brasil. Então, ia acontecer geralmente dentro dos teatros, enfim. E aí, em seguida, nasceu o Slam da Guilhermina, que é o primeiro slam de rua do Brasil, que está o primeiro slam de rua do mundo, né? Só que no Brasil nós temos acho, mais de 260 comunidades de slams. Caramba! Mais de 260 comunidades de slams, mas a somatória do mundo são 500 comunidades. Só no Brasil nós temos 260. Uau. Nossa! Dentro de São Paulo nós temos quase 70 slams, que começou aqui, nasceu aqui. Então, existe aí um número grande, é mais fácil para as pessoas acessarem. Então, o slam já chegou no Brasil inteiro. O Slam da Guilhermina criou, o Emerson Alcalde criou o Slam da Guilhermina após estar no Zap, e ele foi, inclusive, para a França representando o Zap Slam. Na época não tinha o Slam BR, era só o Slam SP. Hoje existe campeonato, no Brasil existe o Slam SP, o Slam BR para nós, que somos aqui de São Paulo. Para quem é da Bahia, tem o Slam BA, que é o campeonato estadual, onde seleciona os seus representantes. Então, vamos supor, Brasil, nós fizemos o Slam da Guilhermina, faz 10 edições. De cada edição sai um campeão, e aí esses campeões eles batalham numa competição
E quem vence vai representar o slam no Slam SP. O slam da Guilhermina, por exemplo, no Slam SP. E aí, do Slam SP, ele também vai concorrer com os outros poetas, dos outros representantes, dos outros slams de São Paulo, no Slam SP, para ver quem é que vence, quem leva o campeonato estadual e vai para o Slam BR, que é o campeonato brasileiro, onde aí sim se juntam poetas do Brasil inteiro, 4 dias de competição, para tirar são quase 28 poetas, para tirar para representar o Brasil na Copa do Mundo em Paris. É uma Olimpíada, né? É uma brincadeira séria. E aí o slam, ele começou a ganhar as ruas depois do Slam da Guilhermina. O Slam da Guilhermina acontece na Guilhermina Esperança, próximo do metrô Guilhermina. E aí, depois disso, Zona Leste de São Paulo. E aí o slam começou a ter... as pessoas começaram a criar os slams nas ruas. Os slams começaram a ganhar as ruas. Começou a cair na graça dos jovens. E aí, depois, foi criado o Slam Resistência. Né? O Slam Resistência hoje é o maior slam da América Latina, que foi pelo Slam Resistência que tiveram aqueles vídeos que viralizaram. Eu tive vídeos que viralizaram lá, Tawane Teodoro, Sabrina Lopes, que foi a primeira poeta a viralizar no slam, no vídeo, que ela teve na época, ela teve mais de 1 milhão de visualização. E aí, Tawane Teodoro, Gustavo Marano, depois, enfim, vários outros poetas, Daniel GTR, que inclusive é professor. E aí o slam ele começou a chegar nas escolas, o Slam da Guilhermina. O Emerson, quando foi para Paris, viu um campeonato de poesia lá em Paris, na Copa. Né? O Emerson foi o vice-campeão, nenhum brasileiro nunca ganhou um mundial lá em Paris, mas o Emerson foi o único brasileiro que chegou na final, e ele só ficou em segundo lugar porque ele empatou. Eu não me lembro se foi com o francês, eu não consigo lembrar de que país era a pessoa, sei que era da Europa. Então, no desempate, eles empataram 3 vezes, e aí no desempate ele perdeu por 1/10, né? Então, só por isso nós não trouxemos o título de campeão mundial, campeão mundial de slam, mas o slam ele é um campeonato que ele não foi criado para separar pessoas, não existe. Nós não somos poetas quando batalham, nós não somos oponentes, nós somos amigos. Então eu vou batalhar, e aí a gente está competindo junto, está todo mundo fazendo muita coisa junto, mas quando a gente é chamado, fica todo mundo torcendo, todo mundo vibra com o 10 que a gente tira, aí todo mundo fica indignado com o 9, com o 8. A gente tem um grito, né, de um cara chamado Credo, Cérebro, que ele criou o Credo. Então tem o ápice do poeta é o 10. Então quando recebe 10, a galera vai à loucura, pô! E aí, só tira 9.9, o povo grita, Credo! 9.9 na minha época de escola era o quê? Nossa, eu ficava muito feliz de tirar 9.9. A galera tira 9.9 no slam e fica indignada. Mas faz todo sentido, porque 1/10 faz toda a diferença. Quando eu estive no Slam SP e por 1/10 eu não venci. Também não fui a campeã paulista. Eu sou vice, quem levou foi a Tawane, muito merecido, inclusive, porque a Tawane é uma poeta incrível. E os slams, ele chegou nas escolas, ele começou a transformar, né, a vida dos adolescentes, das crianças. Eu tenho um projeto, inclusive, em Santos, junto com uma professora amiga, que é a Luísa Paula. Se não fosse pela Luísa Paula, esse projeto não seria possível, o meu acesso a essa escola também não seria possível. Então, o slam, ele basicamente é isso, é um campeonato de poesia falada. O poetry slam é spoken word. Então, é só você a palavra, não pode objeto cênico, não pode acompanhamento musical, não pode figurino. É só você e a palavra. Então, você sua Patrícia, ideia. Essa poesia, ela cria na hora? Ou você já tem essa poesia? É uma poesia que você já tem? Ou você cria ela na hora ali? Não.
Como... Ou é sua? Sim, então, vamos lá. A poesia, ela precisa ser autoral, né? Mas, se o poeta tem facilidade, por exemplo, de fazer freestyle, criar poesia na hora, é super aceito, é super bem-vindo, mas geralmente, no geral, 99% dos poetas, eles recitam, as suas poesias já são coisas escritas, que a gente tem a preocupação de escrever, de decorar, né? E lá não existe a obrigatoriedade, por exemplo, de você ler, de você decorar uma poesia. Você pode ler, por exemplo, né? No celular, no caderno, desde que você não utilize como objeto cênico. Você não está lendo a poesia, você não pode pegar o celular e falar, minha mãe me ligou, e usar o celular como porque aí vai cair. Mas a poesia ela precisa ser autoral, tem tempo, no máximo 3 minutos. Existem vários formatos de slam também, né? Então tem slam de 10 segundos. Primeira vez que eu fui para o Slam SP, eu fui competir por um slam que eu tinha que fazer poesia de 10 segundos. Então era pá! Nossa! Então era... É um haikai, né? Quase um haikai, né? Exato. Então, é muito disso o slam, a pessoa precisa escrever a poesia e aí, independente se ele faz na hora ou se ele fez ontem, fez há 10 anos atrás, é uma competição. E aí você vai usar a sua melhor poesia para poder vencer aquela competição. Ô, Tília, você quer perguntar? Eu quero perguntar. Eu vejo, né? A gente vê que você é muito, 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 muito entusiasmada com o seu slam, com a poesia, e me faz lembrar as crianças nos seus anos iniciais. Quando você introduz a poesia na didática com eles, para ensiná-los... Deu uma travada que eu não consegui entender. Deixa eu ver. Quando na sala de aula, nos anos iniciais, a gente introduz a poesia para as crianças, elas ficam assim alucinadas pela poesia. Elas criam muita poesia, elas gostam de ouvir poesia, elas gostam de declamar. É assim muito prazeroso introduzir a criança na poesia. Mas ao longo do tempo e com o passar dos anos, ela perde essa vontade, esse sabor pela poesia. Não é porque talvez a falta de motivação, e o slam é a motivação, porque é um campeonato, então faz a pessoa cada vez mais gostar da poesia e do slam, porque é um campeonato e porque ela aprimora as suas poesias, suas histórias. É um incentivo, né? Funciona como muito motivado, por exemplo. Quando você vai à sala de aula ajudar um professor ou fazer uma apresentação, você não percebe que falta motivação para eles se enredarem mais pela poesia? Sabe por que eu digo isso? Porque aqui na sua biografia diz assim que aos 14 anos você destruiu tudo. Por quê? E depois, né? Não, que você desde criança você gosta de poesia. E depois que acho que só aos 20 anos. 13, não, ela gosta de poesia desde criança. E aos 13 anos você destruiu tudo que você tinha. É isso. Por quê? Então, houve algo. Houve. Eu sou a filha caçula de 7 irmãos, né? 7 filhos. Minha mãe é analfabeta, meu pai chegou até a 4ª série. E eu fui alfabetizada muito, muito tarde, então eu tive urgência em escrever. Então, quando eu aprendi a escrever, eu tive urgência em aprender a ler, eu tive urgência em aprender a escrever. Mas a minha família, a minha mãe era evangélica, meu pai também. E aí eu escrevia muito, então a poesia sempre foi um refúgio, sempre foi um lugar onde eu desabafava, sempre foi um lugar secreto para mim. E aí a minha mãe, teve um dia que minha mãe pegou um caderno meu, tinha uma folha, na verdade, uma folha destacada dentro de um caderno, que era uma poesia,
uma poesia que eu acho que era uma poesia de amor, não consigo me lembrar disso, mas acho que era uma poesia de amor. E aí ela pegou minha sobrinha, que estava aprendendo a ler, minha sobrinha leu essa poesia. E aí, na cabeça dela, eu tinha escrito uma carta para alguém. E aí eu apanhei por isso. Só que naquele mesmo caderno, dentro daquele mesmo caderno, haviam denúncias que eu fazia, né? Dentro, com relação ao irmão dela. Eu sofri abuso durante muitos anos da minha vida. Então, eu fazia denúncias ali. Então, sim, se ela achou aquele papel, porque eu vivia escrevendo, eu vivia guardando, eu ficava no cantinho, eu escrevia. E se ela achou aquele papel, deu para minha sobrinha ler, para ela achar o meu caderno com as minhas denúncias, porque eu dava nomes, era muito fácil. Aí eu juntei tudo, taquei fogo e nunca mais escrevi. Mas a motivação, às vezes quando eu entro em sala de aula, por exemplo, quando eu vejo os alunos assim, a primeira coisa que eles falam, a Patrícia é a Patrícia da poesia. A primeira coisa que eles falam, mas poesia é coisa de viado. Essa é a expressão que os meninos usam. E aí, tem meninos que falam que gostam de poesia, tem meninos que não, tem meninas que... E aí eu pego funk, aí eu pego rap, e eu mostro, isso aqui é poesia. Uhum. Aí eu pego os caras que são a referência musical deles, e apresento. Você gosta disso? Quem é o cantor que você gosta? Eu gosto do Mano Brown, gosto do Racionais. Eu estive na Fundação Casa, e aí tinha um monte de adolescente, e aí teve um adolescente que ele falou sobre isso. Ele usou essa expressão, que poesia era coisa de viado, que ele não ia fazer poesia. E eu falei, o que você gosta? Eu gosto de rap. Eu falei, então canta uma música pra mim. Aí ele cantou Mano Brown. Eu falei, então, você é viado? Ele, e aí, tá tirando? Eu falei, então, porque isso é uma poesia. Aí ele ficou olhando, então você está dizendo que o Mano Brown também é. Além de ser um termo extremamente homofóbico. Aí ele incitou, conversou disso, problematizou a questão toda com eles. E aí eles abriram a guarda. Porque é isso, poesia para nós é tudo que a gente sente. Porque existe diferença entre poema e poesia. Mas é toda expressão do que a gente sente. Então é importante, quando for chegar dentro da sala de aula, chegar com a ideia que ele consiga acessar. Existe uma turma em específico que, para a gente conseguir trabalhar a poesia do modo político, do modo combativo, nós trouxemos funk, trouxemos o rap, nós trouxemos o funk proibidão, e a gente falou, mas e aí? E agora? Isso aqui tá certo? Para você, na sua cabeça? E eles tiveram que questionar, eles tiveram que defender a ideia deles e dizer por que estavam fazendo aquilo. Falei, se eu for para o slam fazer, recitar, eu, ao invés de cantar a música, eu falei. E aí eles se sentiram, algumas pessoas ficaram constrangidas, outros ficaram ofendidos. Eu falei, mas essa é a letra que você acabou de dizer. Acabou de me mostrar, essa música que você gosta. Sabe? Então a gente leva para falar de aula, tenta entender que porque cada criança é diferente. Tem que motivá-los mesmo, né? Exatamente. E pegar naquilo que prende a atenção dele, porque o que é dentro das escolas que prende a atenção dos adolescentes? O funk. Não adianta a gente ficar, por exemplo, achando que vou marginalizar o funk, porque essas crianças elas não vão falar sobre a Disney numa poesia delas, elas vão falar sobre a realidade que elas vivem. Então, sim, qual é a música que elas escutam 24 horas? O funk. O que elas estão escutando nas casas, no rádio do vizinho, sabe? É entender que quando a gente chega, para que eles nos deem atenção, para que a gente consiga tirar alguma coisa deles, a gente precisa dar para eles possibilidade de ser compreendidos. O slam foi para mim e é para qualquer adolescente que eu tenha encontrado, que eu tenha conversado, que eu tenha tido a honra de trocar, porque a gente é muito disso da troca. É um lugar de respiro, é um lugar onde ele vai ser escutado, porque o slam, antes de ele ser um palco para se falar, ele vai ser ouvido, coisa que ele não é.
talvez na escola, em casa. Então, para mim, era um lugar de escuta, sabe? Então, eu falava e as pessoas paravam para me escutar. Finalmente, uma vez na minha vida, as pessoas iam me escutar. O slam foi isso para mim. E é isso para todos os adolescentes que eu conheço, para todos os adolescentes que eu conheço. E se vocês perguntarem para qualquer poeta, eles vão te dizer. Se você fizer a pergunta, o que a poesia fez com você? O poeta vai dizer, salvou a minha vida. Essa resposta, ela é meio que automática, sabe? O poeta vai dizer isso, o adolescente vai dizer isso. Então, Patrícia, aí você falando, você me faz lembrar de uns trabalhos em sala de aula que eu trabalhei muito, Gabriel Pensador, muito, muito, muito. Então, o Gabriel Pensador é um slammer, né? Ele pode ser, não, ele Exato. não é? Perfeito, né? A definição, porque ele para mim, ele é uma referência enorme em tudo que ele fala, tudo que ele escreve, tudo que ele canta. Tenho verdadeira adoração pelo Gabriel Pensador, tanto que levei ele para dentro da sala de aula muitas vezes. Aí você falando, eu vejo ele é um slammer, porque o que faz um escritor, um artista, o que faz um escritor, um artista perfeito, né? Está cortando ali, está chamado. Está cortando? Está me ouvindo? Tá. O que faz. Agora eu tô. O que faz um artista, ele ser o slam é a competição, ele está dentro do slam. Então, o Gabriel Pensador, antes dele ser músico, ele é um poeta. Poeta. E é isso que eu coloco. É isso que eu coloco. E é isso que eu coloco nas escolas onde eu vou. O Mano Brown, ele é um poeta. Antes de ele ser o Mano Brown, ele é um MC, ele é um poeta. Então, Gabriel Pensador é um poeta. Porque o que faz é isso, né? O que faz o poeta ser o slammer é a competição. É o ato do slamear, entendeu? Mas o artista que ele tem um poder de transformação dentro da sua arte, ele é um poeta. E os poetas, eu sempre falo para as pessoas assim, o poeta, ele é o reclamador mais antigo do mundo, porque eu não me lembro de... Na Grécia Antiga, por exemplo, quem era que fazia as reclamações, os atos políticos eram feitos pelos poetas, as denúncias eram feitas pelos poetas. Tem o Daniel Michoni, tem uma poesia que ele canta, que ele fala assim, ó, quem botará fogo na neve? Se os poetas estão em greve, eles migalha do seu pão. Quem falará o que não deve? Se os poetas estão em greve, eles migalha do seu não. Quem? O nome dessa poesia chama Quem, né? Então, e ele canta isso, e é verdade, nós somos os reclamadores mais antigos do mundo, porque é por nós que veio a denúncia, mas é por nós também que veio a fé, sabe? Então, antes de nós sermos artistas, eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de conversar, porque eu tenho que ter uma relação muito próxima, né, com as crianças, assim, dos lugares onde eu trabalho. Então, eu tento ter uma relação de proximidade com eles para que eles vejam que não há diferença. Patrícia não é maior ou melhor. Patrícia, a gente falar de igual, sabe? E com que cada um entender que qual é o nosso lugar qual é o nosso papel social aqui, sabe? Eu posso te ajudar e a gente pode se ajudar, porque é uma troca, né? É uma troca de informação, uma troca de afeto, é uma troca de sentimentos. Eu sempre falo que todas as vezes que eu vou numa escola, é muito difícil eu ir escola particular, eu não gosto muito. Gosto muito de escola pública, mas porque todas as vezes que eu vou, parece que eu nunca volto inteira, porque eu abraço, eu deixo alguma coisa lá, mas eu também tenho a sensação que eu também não volto vazia. Eu deixo um pouco de mim e trago muito, porque é muito verdadeiro o afeto, sabe? É muito verdadeiro aquilo que você fala. Então,
O Que poeta você é isso. recebe, né, em troca. Exato. Patrícia, você começou a contar um pouquinho da sua história aí, né, pra gente. Então, você contou um trechinho. E como que você foi parar no Islã, né? Você contou aí até os que você destruiu Ela a sua voltou depois. produção. Você não quer contar pra gente o depois? Como que você foi parar no Islã? E como é que foi a sua carreira no Islã, as suas conquistas? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi tudo isso, que é bem bacana aí as suas conquistas aí. Então, eu fui para o Islã. Eu morava no Rio de Janeiro, eu sou baiana. Eu vim aqui para São Paulo, morei 4 anos aqui e fui para o Rio de Janeiro. E fiquei 4 anos no Rio. Eu tinha uma amiga que eu parei, depois de parar de escrever, quando eu voltei a escrever, foi em 2014, acho que foi 2014, uma amiga achou um escrito meu numa mesinha que eu tinha deixado. Você escreve? Eu tinha um grupo de poesia, né? E tinha vários islames nesse grupo. Você escreve? Eu falei, não. Como não? Isso aqui é o quê? E aí ela tinha várias coisas desse caderno. E ela, eu vou te colocar no grupo de poesia. E ela me colocou no grupo de poesia pelo WhatsApp. E tinha o Lobinho, que o Lobinho ele é um mestre, tá nascendo do Islã desde que nasceu o Islã, sabe? Então ele conhece todos os Islãs. Ele Ele sabe. É do Rio de Janeiro? Não, o Lobinho é daqui, em São Paulo. Tá o Lobinho, a Sabrina Lopes, no grupo. Não lembro se o Rafa estava, mas tinha alguns poetas, alguns do Islã. E aí eu fui para São Paulo. E ainda demorei 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos para ir no Islã. Quando eu estive no Islã, e o Rafa sempre me falava, né? Vai batalha, Patrícia. E a Sabrina também falava para eu batalhar. Eu falava que eu não tenho poesia para isso. Não, minha poesia não. Aí eu visitei primeiro o Islã da Guilhermina junto com uma amiga, que ela veio do Rio. Eu falei, eu queria conhecer o Islã. E aí eu levei ela para conhecer. Também foi a primeira vez que eu assisti o Islã. E eu falei, nossa, que incrível. Levei ela embora e fiquei mais 1 ano sem ir lá. Em 2016, aí comecei a frequentar o sarau. Fui pro sarau, que eu só comecei a ir pro sarau depois que eu saí da igreja, porque eu era evangélica também, né? Então, geralmente os saraus que eu conhecia acontecia no domingo, que era o MAP, né, que é o Movimento Aliança da Praça. E aí, no domingo eu tava na igreja, então eu cantava no Ministério de Louvor, eu era responsável pelo Ministério de Louvor, não tinha como eu sair. E eu saí da igreja, eu falei, bom, eu vou no sarau. E fui no sarau. E aí o pessoal ficava falando, vai, batalha, 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 e todo mundo que ia no sarau era do Islã. E ia pro Islã, frequentava o Islã. E aí em 2016 eu fui, no dia 10 de setembro de 2016, teve uma edição especial do Islã da Guilhermina, na Casa das Rosas. E aí eu me inscrevi, eu falei, tá, vou. E quando eu cheguei lá, não tinha ninguém que eu conhecia. E aí eu vi a deusa poetisa, que era eu tinha visto um vídeo da deusa recitando, que eu achei muito incrível. Deus é uma negona de quase 2 metros, com um black imenso. Eu falei, nossa, que incrível! E ela estava lá batalhando. E aí o GTR batalhou e eu fiquei morrendo de medo que eu cheguei atrasada. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu nunca tinha participado disso antes. Aí me chamaram, eu cheguei no finalzinho, e eu fui a última poeta a recitar. E aí eu acabei de recitar. Quando eu acabei de recitar, estava todo mundo me aplaudindo de pé, uma barulhada. E eu fiquei impressionada. Eu falei, o que aconteceu? E aí eu tinha passado, eram 15 poetas inscritos. Eu tinha passado para a segunda rodada. E dos 15, só passaram 5. E eu me vi entre esses 5 e a Deusa estava junto. Estava a Deusa, Daniel GTR, Legante, Mayara Vaz e eu. Todos eles já eram conhecidos. Todos eles já eram. Travou. Todos eles já eram grandes no Islã, todos eles já tinham uma história dentro do. O GTR ele tinha uma poesia que ele fala, que é uma poesia política chamada Convoque Seu Estado, eu acho.
que ele falava, ele usa uma fala do Hitler, né? Ele começa quando faz uma fala do Hitler, e aí ele faz uma crítica política. E todo mundo ama essa poesia. E aí eu falei, não tenho chance de ganhar isso aqui. E acabou que eu me classifiquei para venci, foi para a final eu, Daniel GTR e Maera Vaz, e eu ganhei. A primeira vez que eu batalhei, eu ganhei o slam. E eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, eu ganhei um slam. Nossa, eu ganhei alguma coisa. E a partir daí, e foi a partir daí que a minha história dentro do slam começa, né? A partir do dia 10 de setembro de 2016, começa a minha história no slam, minha trajetória no slam, em São Paulo, né? E aí a partir daí, eu venci em 2016 uma final para ir para o BR, que na época não tinha SP, era só slam BR, mas eu não quis, porque eu achava que eu não estava preparada para isso. Eu venci, eu falei, não quero, não vou batalhar, dar a vaga para o segundo lugar. Porque eu não vou. Eu não estou pronta para isso. Estou no Campeonato Brasileiro, então tinha gente que ia para a França, quem vencesse ia para a França, e aí foi uma época que eu comecei a batalhar em setembro, e em outubro começaram as finais. De setembro até novembro, mais ou menos, eu cheguei a ganhar talvez uns 9 slams, 8 mais ou menos. Nossa! Os slams que eu consegui batalhar, e era uma edição por mês, né? Os slams fazem edições por mês, eu venci alguns dos slams. Aí, em 2017, eu venci o slam do Corre, que foi o slam de 10 segundos, com curtinha de 10 segundos. Fui pro slam SP, estive no slam BR, não fui para a final do slam BR, e fui de novo pro slam SP em 2018. Em 2018, eu empatei com a Tawane Teodoro 3 vezes, um desempate. Eu perdi por 1/10, aí fiquei como vice-campeã paulista, e a Tawane foi a campeã. Você tirou 9,9. Sim, 9,9. Tem 4,10 e 9,9. E foi esse o 9,9 que não deixou eu conquistar. Como é que é? Credo? Como que é? Credo! E aí eu em 2018 estive no Slam BR e eu fui para a final. Então, eu era a favorita, né? Então, eu vi gente sair E aí, na final, eu sempre costumo dizer isso, né? Que no Slam BR, a final de 2018, eu não venci o Slam BR. Mas eu não peguei o troféu, mas quem venceu fui eu. Porque eu fazia um trabalho voluntário, faço um trabalho voluntário numa escola em Santos, numa escola chamada Nupira, José da Costa Silva Sobrinho, lá na Vila Piratininga, a gente chama de Pira VDC no espaço, e tem um slam chamado Slam Pira VDC. E aí os alunos disseram, quando eu fui participar, os alunos disseram assim, Patrícia, você vai para o BR, a gente vai te ver no BR, a gente vai vender zine, vai alugar um ônibus, vai te ver na final do BR. Eu falei, mas gente, eu nem batalhei o SP ainda. Então, porque o SP são fases, né? Então, tem uma eliminatória, tem a semifinal e tem a final. Então, são 3 fases. Eu falei, mas gente, eu nem batalhei ainda a primeira fase. Não, mas a gente vai te ver na final do BR. Eu falei, tá bom, vou fazer minha parte, vocês que façam de vocês. Só que eu achei que era coisa de criança, né? Pois muito que bem. Eu estava na final, encosta um ônibus lá, tinha mais de 60 crianças, a escola, essa professora, os meus alunos, eles se mobilizaram, eles venderam zine, manguearam fanzine, eu ensinei eles a fazer fanzine, ensinei eles a manguear no slam, né, no sarau, eles manguearam, eles conseguiram pagar um ônibus para ir me ver na final do Slam BR. Que legal. E eles trouxeram fizeram plaquinha, imprimiram fotos minhas. Tem uma poesia minha que eles amam, o nome da poesia é Identidade, mas eles chamam de Voa Preta, porque eu canto, né? E aí tinha escrito Voa Preta. Então, toda vez que eu ia recitar, eles sabem minha poesia de cor. Eles estavam juntos, foi muito legal. Então, naquele dia, eu não pus a mão no troféu, eu não fui a campeã brasileira, eu não venci o Slam BR, mas eu venci o Slam BR por eles estarem lá. E aí, naquele mesmo dia também, eu olhei para ele, tinha um deles que
Em 2017, eu perguntei para ele assim, qual era o sonho dele. Ele disse que o sonho dele era ser traficante, ele ser dono da boca. E eu também não respondi nada para ele. Mas em 2018, ele estava lá, todos os poetas que ele admirava estavam lá. E eu olhei para ele e perguntei assim, qual é o seu sonho agora? Fala para mim, ele, tia, meu sonho é ser escritor igual a você. Que lindo. Eu ganhei ali. Nossa! Então, para mim, eu ganhei o Jean-BR ali. Eu ganhei o Jean-BR sem competir. Eu ganhei o Jean-BR sem pôr a mão no troféu. Porque é isso. Eu acho que vencer é quando a sua arte, quando o trabalho que você se propõe a fazer transforma vidas. E para o menino que antes só tinha referência, porque essas eram as referências que ele tinha. Essas são as referências familiares. Quando um menino que tem esse tipo de referência vira para mim e fala, eu quero ser escritor igual você, e ele de fato hoje porque nós fizemos uma antologia e ele escreveu as poesias, ele está lá. E aí, eu falei, um dia do lançamento, eu falei, o que você faz? Eu sou escritor. Aí botou o livro assim na minha frente, eu sou escritor aqui, meu livro. É isso mesmo, você é escritor. Sabe? Então é sobre isso. Como não é o que você faz, é o resultado do que você faz. Que frutos a gente colhe com isso, sabe? Porque não só de tê-lo escutado, falar isso, mudar o olhar dele, sabe? A perspectiva de sonho dele. Porque virou uma chavinha para ele estar dentro do slam, né? Então, eu apresentei para ele. Eu falei, dentro desse processo, eu mostrei vídeos de um poeta que ele foi traficante. Ele trabalhava trabalhava no tráfico, e ele largou para viver de poesia, para viver de arte. Eu falei, esse poeta, e eu falava para ele, esse poeta aqui, fazer isso, 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 isso. Hoje ele é poeta, hoje ele é escritor. Sabe? Então, se você perguntar para esses alunos hoje, e para todos eles que fazem parte dessa antologia, o que você faz? Ele falou, eu sou escritor. Então, eles já não vão mais aceitar qualquer coisa também que você disser, porque eles vão... Tem essa coisa da escrita, da leitura. Nós montamos uma biblioteca, né, a Luísa. Eu comecei a competir, né, desde 2017, comecei a competir no João pelos prêmios. O prêmio era o quê? Livro. E eu comecei a pegar os livros dos poetas, mas eram livros de artistas independentes. Não eram esses livros que a gente encontra nas livrarias, nas bibliotecas, não. Nós montamos uma nova biblioteca dentro dessa escola. Então, tem livros, tem fanzine, tem livros, tem livreto, tem um monte de coisa, e eles consomem esse livro, né? Então, todos os meus livros, eles leram todos os meus livros. A gente chega na escola, eu lancei um romance, eles leram meus romances, meu romance, eles falam sobre isso. Não, tia, tá errado, como é que você mata uma personagem assim, no meio do livro? Eu gostava dela, né? Ela tem muito disso, assim. Então, e a partir do slam eu comecei a conquistar. Antes porque eu vi, quando eu entrei no slam também tinha uma questão muito com saúde mental, né? Porque eu estava saindo de uma depressão. E aí, recuperar minha saúde mental, tomar de volta a minha identidade, porque eu não sabia quem eu era, né? Tomar de volta a minha identidade. Isso se deu porque eu estava no slam, né? Até autoestima. Então, se você for pegar fotos de 2016 para a Patrícia de 2021, existe uma diferença gritante, sabe? De postura, de fala, de olhar. Então, o slam ele tem esse papel também, né? De empoderar as pessoas, de falar, olha, você pode fazer isso sim, você pode dizer isso sim. E as pessoas que estão vindo no palco do slam, eles têm consciência do que eles estão falando e das consequências do que eles falam, porque nós somos comunicadores. Eu entendi que nós somos comunicadores e formadores de opinião. Então, se a gente comunica alguma coisa, passa uma informação atravessada, a gente vai ser cobrado por isso. Então, é preciso ter muito cuidado também. Eu tenho muito cuidado quando eu vou fazer as coisas, vou no slam, vou numa escola, tenho muito cuidado com a minha fala, porque eu tenho outras pessoas me escutando, entendeu? Então, e elas vão reproduzir aquilo que eu falo, elas vão validar aquilo que eu falo.
Então, para elas vai ser verdade. Então, eu tenho muito cuidado por isso, até por ter acesso a essas crianças, né? Então, é isso, Islã. Hoje eu tenho coletivo, faço parte de coletivo, organizo 2 slams internacionais, que é o Slam delas, que é uma copa com poetas brasileiros e poetas do continente africano, que é o slam lusófono. Tá rolando agora também o slam luso, que é um slam que eu também organizo, que é o campeonato lusófono, mas é aberto para homens e mulheres. Eu organizo o slam diverso, o slam Pira VDC, coletivo Alcova, coletivo diversos, faço um monte de coisa. Patrícia, se a molecada quiser localizar um slam, como que eles fazem? Procura nas redes sociais? Quem está assistindo aqui, se quiser, como que eu faço para participar de um slam? É pelas, eu acho no Facebook, eu acho no Instagram, como que eu... É só procurar nas redes. Acha as páginas, se você puser slam, a palavra slam, que é S-L-A-M, vai aparecer várias sugestões de slam. Então, tem slam Ticoatira, que acontece lá do lado de uma escola em Ticoatira. Tem o slam Resistência, que geralmente vai aparecer, no YouTube vai aparecer vários vídeos do Resistência, o seu maior slam da América Latina. Vai aparecer do Guilhermina também. Vai aparecer o slam interescolar, que é um slam que acontece nas escolas, que é organizado pelo Emerson Alcalde, pelo pessoal do slam da Guilhermina. Então, é só colocar slam e vai conseguir identificar. Ou pode me chamar que eu indico. Procurar os poetas. A gente pode ir lá só para ver? Pode, lógico que pode. Quem não tem esse dom, assim, pode ir lá só para ver, curtir. O slam ele é formado por poetas. E o público, né? E o público, porque os jurados eles são tirados da plateia, né? Uau! Então, que bacana. São escolhidos a partir da plateia. Então, se você está lá, e aí a organizadora vai perguntar, você quer ser jurada? Aí você vai dizer que sim, vai te dar uma placa, vai te explicar como é que funciona, e aí você vai. E o medo de dar um 9.9 lá, não. Mas acontece. Eu queria fazer um pedido, Patrícia. Posso te fazer um pedido? Primeiro eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa, assim, que faltou, assim, pra gente. E depois eu queria pedir para você, se você pode, né, e quer, recitar aqui uma poesia sua pra gente, né, que... né, precisa, né, você não acha? Mas eu queria que você deixasse para a gente, né, Otília? Não sei também se você quer perguntar mais alguma coisa. Não, eu gosto de ver ela falar, para explicar. A Suzete, ela disse que você está com trabalho na Biblioteca de Perus. Ainda está com esse trabalho? Não, ela falou que acho que alguém da Biblioteca de Perus quer me levar para lá. Então, porque quando ela falou, eu pensei em contatar as meninas da biblioteca do Jardim Paulistano, que a Maré de lá é uma poetisa também, ela é excelente, de fazer um contato com você para fazer um trabalhinho lá. Na região aqui da zona, da nossa zona aqui de Perus, de Araguá, Pirituba, tem vários coletivos muito bacanas, né? O pessoal do Elo da Corrente, não sei se você conhece. Eu conheço a Maré, inclusive. Você conhece a Maré? Então, Ela é uma das minhas... Eu estou organizando um espetáculo que é poesia com sertanejo nas bibliotecas online. E a Maré é uma das minhas convidadas, onde eu canto e a poeta faz poesia. E a Maré é uma das minhas convidadas. Não adianta eu levar você para lá que ela já te catou. Ela é maravilhosa. Ela gosta muito, muito, né, de trabalhar poesia, de estar. Então, você já faz uma ligação com você, assim, parece que casa perfeitinho. Inclusive, o MAP, que foi o primeiro sarau que eu frequentei, quem criou o MAP é o esposo da Maré. Ele que criou o MAP. A grande maioria dos poetas dos slams hoje passaram pelo MAP. A gente costuma dizer que são crias do MAP, né? Então,
o Rafa, que é um poeta incrível, que é um escritor incrível. E foi ele que, inclusive, me incentivou muito, junto com a Sabrina Lopes, me incentivaram muito a participar do slam, né? Ele falou, calma, muito, você tem que batalhar, Patrícia. Não vou lá, não. E acabou que eu fui. Então, logo você está lá no Jardim Paulistana. Sim, logo eu tô. Tá. Ele acha que é isso. Vamos recitar então, né? Vamos. Eu vou recitar, a poesia que eu vou recitar é a poesia que as crianças lá de Santos eles gostam muito. Vó Preta. É que eles chamam de Voa Preta, que na verdade chama de identidade. Voa preta, cê não é mais casulo, cê é borboleta. Passei a vida inteira vivendo minhas verdades. Sempre tive RG, só não tinha identidade. Me olhava no espelho e tinha vergonha de mim mesma. Me disseram que eu era tudo. Morena, mulata, eu só não sabia que era preta, agora se aceita. Depois de tanto negar a minha história, eu me descobri. Eu não estou aqui para ser tua barca porque nasci em Dabaiomi. Já sofri calada as tuas humilhações. Hoje, em silêncio, eu não mais sofro. Se eu bater minha cabeça baixa, se conseguir arrancar ela de cima do meu pescoço, eu sou intrepidez, de Harriet Tubman. Sou mulher preta, gorda, lésbica e nordestina, que você não reconhece a luta e insulta, mas ó, eu tô aqui. E não preciso ser igual você para resistir. No teu ouvido eu sou o garfo arranhando o prato, eu sou a mina que você tentou fazer de capacho, mas não conseguiu. Tu viu que mina presa não é bagunça. Assume seu lugar de privilégio e escuta. Eu sou aquela neguinha que meteu furo e te deixou passando mal quando você planejou estuprar como o senhorzinho fazia no canavial. Eu sou o silêncio quebrado, sou a mosca no teu prato e esse você vai ser obrigado a pagar. Eu sou a praga, o feitiço, que as bruxas, antes de serem queimadas, lançaram sobre ti. Eu sou aquela que você sempre silenciou, mas hoje, querendo ou não, vai ter que ouvir. Eu sou aquela que, quando você escreve uma história para mim, eu vou e apago. Eu sou a princesa. Nós somos as princesas. Que se depender do nosso beijo, você continua sendo sapo. Eu sei bem que depois de tudo isso você vai achar que entrou para minha lista negra. Mas fique tranquilo e acredite que na minha lista negra só entra quem é VIP. E esse não é o teu caso. É uma celebridade mesmo. Não sou celebridade. Ai, que linda, muito lindo. Ai, sei lá. Patrícia, o que você deixa de mensagem para esses jovens aí que estão começando, que para essa galerinha aí que está te assistindo, para esse pessoal que está... O que você deixa de incentivo aí para quem está começando, está nos primeiros passos aí, né? A primeira coisa que eu gostaria de deixar de mensagem é que estudem, porque a educação, uma nação sem educação, ela é falida, ela é ignorante e falida. Alguém que não, uma nação que não preza pela educação, uma pessoa que não preza pela educação, ele é ignorante e é falido. Ele pode ter muito dinheiro, mas se ele não tiver educação, se ele não valorizar quem está dentro da sala de aula, os professores, que é quem vai transmitir conhecimento. Se você não souber respeitar e valorizar isso, não adianta você fazer poesia, porque você vai ser só fabricante de discurso. Então, e é importante você entender que o slam é um espaço que ele recebe todo mundo, mas ninguém vai durar se for só um fabricante de discurso. Então, valorize quem está na sala de aula com você. Estude, tem que saber, conheça de política, tem que saber o máximo que você puder de informação para você conseguir discutir, sabe? Você conseguir debater. E ter um debate consciente. Então, estudem, não esqueçam que vocês são jovens hoje, mas que amanhã nós não somos mais, que o tempo passa para todos e que a gente precisa fazer nesse tempo, porque
as pessoas, as nossas referências já fizeram por nós e nós estamos usufruindo do que os nossos ídolos, do que os nossos ancestrais fizeram por nós. Agora a gente precisa executar e exercer nesse tempo, sabe? Lutar nesse tempo, pelos nossos direitos nesse tempo. E eu não sei, eu não me lembro se é isso mesmo, mas o Sérgio Vaz já disse que vida louca é quem estuda. Então, para mim, se você quer ser vida louca, estude, pega o diploma e fala, eu venci, sabe? Então, burlar o sistema é isso. Burlar o sistema é você estudar e ter posse do conhecimento que eles não querem que você tenha. Uhum. Porque antes de qualquer coisa, nós somos seres que somos formadores de opinião, e quem não gosta, por exemplo, de política, isso é um termo que todo mundo diz, quem não gosta de política é dominado por quem gosta. Então, para que você tenha o mínimo de conhecimento, para que você não seja manipulado, para que você não seja enganado, para que você não esteja alienado nas suas questões, nas ideias que você defende. Tenha certeza, entenda o que você está defendendo, sabe? E vá. Acredite em você, acredite nos seus sonhos. Ainda é possível, nós ainda somos pessoas transformadoras, nós conseguimos transformar. Não fique preocupado em ser super-herói de ninguém, seja o seu super-herói, se salve todos os dias, isso é o suficiente. Não queira mudar o mundo, mude o mundo em você, o mundo à sua volta. O seu mundo ali, que é a sua mãe, seu pai, seus amigos, a sua escola, esse mundo importa que você mude. Esse mundo importa que você seja diferente. Para esse mundo. Porque o resto, cada um vai lidar do jeito que consegue, sabe? Mas é isso. Não existe receita para dar certo, existe receita para... Existe dica. Então, se você quer uma dica, estuda. Porque eu não tive acesso ao conhecimento, ao estudo quando eu pude. Hoje eu faço faculdade, né? Hoje eu curso letras, mas depois de muito tempo, depois de muito tentar. Mas se tem oportunidade, estude. Tem oportunidade de debater, debata, converse, dialogue. Porque isso vai mostrar que você é capaz de fazer outras coisas. Então, esse é meu conselho. Vai fazer? Vai falar sobre política? Estuda sobre política. Vai falar sobre questão racial? Estuda sobre questão racial. Para que não seja um pensamento vazio, sabe? Porque Balmes já dizia, né? Balmes já muito bem colocava que sobre as relações líquidas, sobre os relacionamentos líquidos. Então, a gente precisa de coisas sólidas. A gente precisa de pensamentos sólidos. E que a gente consiga discutir de maneira saudável. Então, se cuidem, bebam água, se protejam, usem máscara. Usem camisinha, máscara. Se for por teste, pergunte se o teste da Covid está em dia. E a questão do estudo, né, Patrícia? E até para as pessoas terem a sua própria opinião e não ficar pegando a opinião das outras pessoas, né? Para você ter a sua opinião. Exato. Para você ter autonomia, né? A autonomia é muito importante, né? E tem mais alguma poesia para gente? Para finalizar? Posso. Eu vou lugar. Eu quero falar... Mais uma... Antes de falar da poesia, eu quero falar que eu tenho 5 livros publicados. Opa! Isso, e pergunta dos livros. Eu tenho um livro que é o livro de poesia. Meu primeiro livro chama Por Amor a Outra Mulher Resisto. Onde a gente acha? Onde a gente acha esses livros? Comigo. Com você. Mas aonde é com você? No Instagram, no Facebook, procura lá. No Instagram, eu tô @poeta Patrícia Dime, porque mudou o meu sobrenome artístico. Eu tive uma consultoria, porque eu estou dentro da gravadora, e aí eles falaram, Patrícia, acho melhor você mudar o Meira por Dime. É Dime, D-I-M-E? Coloca não, isso, Zé. Não. J-I-M-I
N. Jimin. Jimin. A Suzete já colocou aí no rodapé, ó, pessoal. Quem quiser entrar lá no Insta. E aí os livros são... Por Amor Outra Mulher Resiste, que é o primeiro livro que eu publiquei. Esse está esgotado, não tem mais. Nossa. Tem um livro chamado Amor que Você Quer Então Toma, é um livro bilíngue. Tem 5 alunos que eu convidei. Esse livro é português, está em português e espanhol. Tem poesias de 5 alunos, cada um delas tem 3 poesias. Eu lancei esse livro lá na Argentina, quando eu fui competir, que eu ganhei a competição lá, eu lancei ele lá. Tem o Emaranhado, que é um romance, que está sendo roteirizado para virar filme. Uau! E Manual da Imoralidade, que é um livro de poesia erótica. E o livro chamado Impressões, que é uma parceria que eu fiz com o Sesc Ipiranga. Eles me convidaram para fazer a cobertura poética de umas ocupações que aconteceram dentro do Museu do Ipiranga, do Sarau de Asporalidade, que era um sarau de imigrantes, o Transsarau, que era o sarau de mulheres trans, homens e mulheres trans, e o sarau de mulheres negras na biblioteca. E aí eu fiz a cobertura poética, eles acharam uma ideia incrível do escrito, né, da cobertura, e me sugeriram fazer um livro, e aí nós fizemos esse livro. Teve uma edição limitada, eu só vou conseguir imprimi-lo depois da pandemia, porque eu estou com muitos de livro parado, que eu ia viajar, ia lançar o Emaranhado em Nova York, e eu ia para Nova York antes da pandemia, lançar o Emaranhado lá, ia para Portugal e Itália, ia lançar esse livro lá, e aí acabou que não consegui, eles estão lá parados, né? Mas me procurem, a gente entrega no correio, no trem, no metrô. E é isso. E vou fazer poesia. Tá aí no rodapé, pessoal. A Suzete coloca aí pra gente no rodapé de novo. Uhum. É isso mesmo. Quando você quiser mandar mais uma aí pra gente. Vou fazer uma poesia de amor. Oba! Vou fazer uma poesia de amor, vamos lá. Se pedir pra ficar, eu fico. Se mandar ir embora, eu não vou. Com você o meu céu é tão lindo, sem você o meu céu desabou. Nosso amor é pra vida inteira, entre nós não existe, acabou. Com você sempre falo besteira, mas besteira faz parte do amor. A nossa união é tão linda, feita a valsa do vento e o mar. Eu e ela somos a mistura delicada do açúcar e do sal. Eu tô sempre em estado de jazz, bossa nova. Ela é sempre carnaval. A gente é mesmo um casal perfeito. Eu sou coragem, ela é medo. Eu sou manhosa como toda filha caçula, intempestiva como todo irmão do meio. Ela não. Ela é amor de mãe, é doçura. Ajuizada como irmão mais velho é que eu mantenho o pé no freio. Eu sou narcisista, com autoestima fragilizada. Ela é tudo empoderada, sabe que é linda como é, que não precisa ser igual às outras. Eu vivo numa relação de amor e ódio com o espelho. A relação dela com ele é pouca. Ela vive dizendo que eu sou linda. Eu tô sempre sorrindo e pensando, gente, essa mulher é doida. Ela é espirituosa, eu sou rabugenta, eu sinceramente não sei como ela, Daniela, me aguenta. A gente é o tempo que não cabe no relógio, descoberto do amor no que parecia ódio. A gente é peito, coração, sentimento passeando pelo corpo quando a gente dá as mãos. Ela é uma rainha. E eu não sou plebeia, mas estou longe de ser princesa. A gente é diferente em tantas coisas, mas o importante é que a gente se ama e se aceita. Gratidão. Ai, menina! Então, eu gostaria de agradecer. Presencial, assim, numa roda, a gente varava à noite. A gente tem que ver o slam da Patrícia, hein? Com a Patrícia, né? Eu já não batalho mais. Eu só apresento agora. Uau! Se Deus quiser, a gente vai fazer uma roda de slam. Se Deus quiser, e ele vai querer. Sim, vamos, pessoal, nosso tempo. Me convidem, que aí eu vou
Desenvolvo o Claro, slam, nossa. faço de vocês, ensino como é que faz, Já faço tá lá na cursinho. agenda. Pronto. Que bom. Muito obrigada, viu, gente? O nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer aqui a presença da Patrícia, a presença de todo mundo que está aqui assistindo, a Otília. Suzete aparece aí para dar um oizinho, um tchau aqui para o pessoal. Cadê a Suzete? Aparece aí, Suzete. Suzete, aparece, Suzete, para dar um tchauzinho aqui para o pessoal. Vou aparecer, eu estou aqui, gente, no comando. Suzete. Eu estava aqui, né, por trás dos bastidores, ouvindo... Suzete nos bastidores. Foi muito bom, muito lindo, bom. gente, que delícia. Maravilhoso, muito emocionante. Foi lindo. Teve uma hora que eu quase chorei, de verdade. Eu também, viu? Foi o presente de São João. Presente de São João. Sim. Fiquei emocionada, sério, muito lindo, demais, demais. A gente vai precisar se encontrar mais vezes, viu? Vai precisar. Por favor. Você realmente é maravilhosa. Eu já sabia que você era, agora tenho certeza. Foi muito bom. Encontro ótimo, maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, viu, Patrícia? Amei te conhecer. Obrigada, Otília. Né? Então, eu que agradeço. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada, Patrícia. Foi muito bom, muito bom. Foi assim, sabe, foi rico, deu assim uma espécie de conforto a gente, numa sexta-feira como essa, ouvir você declamar, ouvir você falar, conversar, sabe, é gratificante mesmo, a gente só tem a agradecer e esperar que a gente possa se encontrar mesmo. Agradecer a Suzete por ter feito contato, para a gente conseguir realizar mais essa live do mês de junho, a Eliana, que está sempre com a gente, e assim a gente vai indo, só aprendendo e agradecendo. Obrigada, Patrícia, obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela troca. É muito importante, eu acho muito importante a gente, isso que a gente tem, né, do diálogo, esse diálogo entre mulheres, eu acho muito, muito rico, porque a gente tem muito para dizer, né? Para além da escuta, a gente tem para se escutar e a gente consegue escutar, consegue se acolher, consegue ter uma outra visão também. Muitíssimo obrigada pelo espaço, pela escutativa. Muito obrigada de verdade. Estou muito feliz de... Você sabe, Patrícia, embora já está chegando no fim, eu só queria dizer, eu já tinha ouvido falar no slam, tinha visto alguma coisa, mas eu não tinha ideia. E era uma coisa tão poderosa, assim, tão linda, tão fantástica, viu? Sinceramente, eu trouxe porque eu conheço muitos ex-alunos meus que hoje estão aí, né, fazendo as suas batalhas por aí. E eu falei, caramba, tem alguma coisa nisso que eu preciso conhecer melhor. E, nossa, foi 10, viu? Adorei, foi muito bom. Agora eu vou ficar mais atenta com as batalhas. Corre atrás. Eu vou mandar para você o link da batalha do Isla Luso, que é o Isla Lusófono. Tem poetas de Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. Que legal! Bacana. Manda sim, viu, Patrícia? Tudo que você puder, pode mandar para mim e eu vou tentar aí passar para todas as pessoas, né, que eu conheço, porque, olha, realmente é uma estratégia muito potente a poesia para a gente resgatar, para a gente formar, né, para a gente trazer aí as identidades e também, né, a cidadania para os nossos jovens. Isso é importantíssimo. Nossa, é muito bacana. É poesia mesmo, de identidade e resistência. Lindo, 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 lindo.
Gratidão. Gente, ó, boa noite, então, para todo mundo. Boa noite. Senão a gente Super beijo. tá bom? Tchau. Obrigada, Beijo, gente. beijo, Obrigada. beijo. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Patrícia. Tchau, Patrícia. Tchau.